Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde, bem-vindo ao nosso Espaço Online desta segunda-feira. Vamos falar de um hospital sobre rodas, uma carreta da saúde que viaja pelo Brasil para atender quem precisa. E aqui conosco o médico gastroenterologista, idealizador do projeto CIES, Dr. Roberto Kikawa. Tudo bem? Muito obrigada pela presença, boa tarde. Boa tarde, eu queria estar agradecendo em nome da associação, Beneficente Ebenezer, por esse momento que a gente pode explicar a respeito do projeto. Muito obrigado à Jovem Pan. Um projeto muito curioso, doutor. Eu gostaria de saber como é que ele nasceu. Como é que o senhor teve essa ideia? Então, nós tivemos essa ideia, na verdade surgiu por uma causa pessoal, Patrícia? Porque meu pai, ele sofreu de câncer de laringe e durante muito tempo eu vinha sofrendo, já era um aluno de medicina no terceiro ano e via aquele sofrimento do meu pai, seguindo nas quimioterapias, como todo e qualquer paciente que tem um câncer, E sofremos todo esse lado difícil. E aí com isso eu recebi também um atendimento de um médico missionário japonês, que eu sempre ressalto que ele fez uma mudança na minha vida, na parte médica, chamado Dr. Michio Ono, lá do National Cancer de Tóquio. E ele visitou a minha família, veio me acompanhando na minha formação e me fez o princípio do que a gente chama hospice, que é atendimento ao paciente terminal. Não só o cuidado paliativo, mas o cuidado paliativo aliado ao atendimento integral da saúde, corpo, alma, espírito e juntamente com a família. Com isso, eu comecei a desenvolver esse trabalho junto com eles. Durante esses 15 anos que eu tenho de formação médica, vim trabalhando voluntariamente, atendendo essas famílias, mas eu percebi num certo momento que a maioria das famílias que tem esse problema são pessoas que não têm acesso à saúde, porque chega numa fase terminal, eu não gosto de falar terminal, mas é um acesso muito difícil a esse tipo de atendimento. Então, quando eu estive fazendo um estágio na França, tive a oportunidade de encontrar com alguns médicos da Medicina Sem Fronteiras e conhecer alguns projetos móveis. E esses projetos móveis em população com alto poder de risco, de vulnerabilidade social, que a gente encontra na África, E também fui conhecer em Chicago, nos Estados Unidos, em Texas, em Houston, fui conhecendo algumas outras estruturas. Com isso, eu comecei, deu um clique, a gente sempre fala que dá um clique na hora que está voltando de avião. Falei, puxa, eu poderia fazer algo disso no Brasil, acoplado fazendo um estudo nacional para que a gente pudesse colocar para atender as populações mais vulneráveis, com essa alta vulnerabilidade social. E aí foi que então começamos a desenhar esse projeto. Por quê? Para tentar fazer com que as pessoas que tivessem menos acesso à prevenção pudessem ter esse acesso a esses exames. E tendo mais acesso a esse tipo de exames, mais diagnóstico de forma precoce a gente teria, maior chance de tratamento do câncer, porque quanto mais precocemente você faz o diagnóstico, mais chance de você ter cura do câncer. E, portanto, a gente tinha que chegar a essas pessoas que tinham menos acesso a essa coisa, porque muitas vezes eles que têm um alto índice que chegam a essas doenças mais avançadas neoplásicas, que seria o câncer. No caso, foi então que resolvemos fazer esse projeto, e aí tivemos a ajuda de muitos amigos, que aí resolvemos desenhar. Recebi muitos nãos, a respeito de achando que eu era maluco, lunático, para fazer um projeto desse, mas foi que então facilitou que a gente pudesse desenhar, e aí alguns empresários começaram a acreditar no projeto, mostramos o projeto, e aí então hoje começamos a fazer esse projeto, atender a população mais carente, realizando um sonho, e ao mesmo tempo que essas pessoas que estão nos ajudando, quando a gente tem um resultado maior, pegar esse resultado financeiro e aplicar para essas pessoas que são os doentes terminais. Bom, da ideia no papel até a coisa concretizada, a realização mesmo desse sonho, quantos anos, doutor? Olha, da ideia concretizada até esse sonho são 5 a 7 anos, eu diria, Seriam os 7 anos, porque a gente começou a desenhar, começamos a desenvolver vários projetos, a gente rascunhou, viu que não era viável. Antes eu pensava em construir 2 caminhões, mas depois sabe que no decorrer do projeto a gente não tem subsídio econômico para realizar esse projeto, então a gente teve que diminuir, e aí foi que a gente chegou nessa configuração final que acabou sendo algo inédito, inovador, tanto a nível mundial como a nível nacional. Quer dizer, não existe uma ideia parecida em nenhuma parte do mundo? Do mundo não, nós somos a maior carreta em saúde sobre rodas,
onde existe o maior número de flexibilidade em especialidades, atendendo até 10 especialidades. Isso a gente é inovador mesmo. Né? São 10 especialidades, 10 né? especialidades. E aí, como é que funciona o atendimento? Quer dizer, lá dentro dessa carreta existem consultórios, o paciente atendido, existe estrutura para exames, para cirurgia? Isso, então, nós temos estruturas dentro dessa carreta, nós temos estrutura de um mini centro cirúrgico, né? Eu falo 10 especialidades, na realidade é o que a gente coloca, assim, poderia fazer 10 especialidades, mas pode fazer até muito mais, se for considerarmos consulta. Eu acho que consulta, não acho que isso seja adequado nesse momento para utilizar um equipamento que tenha alta tecnologia para desenvolver esses exames que tem um alto custo agregado. Então, querer desenvolver esse tipo de especialidade de consulta, todo posto de saúde tem um consultório. Então, basta a gente levar o profissional lá para ele atender lá. Então, se fôssemos considerar quantas especialidades, poderia ser muito mais do que 10. Mas dentro do centro médico móvel, a gente tem um centro cirúrgico, né? Um centro cirúrgico onde pode fazer desde endoscopia, colonoscopia, podemos fazer a parte de otorrino com laringoscopia, tudo digital, tudo vídeo, né? São vídeos de alta resolução. Temos um mamógrafo digital, onde a paciente pode fazer a mamografia de alta resolução, como, por exemplo, nesses hospitais de ponta que temos aqui em São Paulo, mas pode ser feito até em regiões mais longínquas e podendo fazer a transmissão via telemedicina. Então, fazendo uma junta médica ou até economizando para dar um impacto econômico-social, né, na população, no sentido de ter o profissional aqui de São Paulo dando o laudo que foi feito lá à distância, né?